Meus queridos, estamos chegando à reta final do estudo do Evangelho de João. Só mais uma lição, nós temos essa e mais uma lição que está dando saudade. Que evangelho maravilhoso! E, meus queridos, nós gostaríamos de introduzir para vocês o gosto e o sabor de estudar esse evangelho maravilhoso e delicioso de se estudar, porque esse evangelho é uma experiência transformadora. Cada capítulo, cada versículo está repleto de verdades espirituais que nos convidam a aprofundar a nossa fé e o nosso relacionamento com o Criador do Universo, provado por João, mostrado e apresentado por João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas cheio de graça e de bondade. Ao nos engajarmos e estudarmos e aprofundarmos com este evangelho, que possamos, todos nós, ser renovados em nossa devoção e cumprimento com a verdade, vendo a luz da revelação de Jesus Cristo como Verbo de Deus, como a luz do mundo, como o Salvador de nossas almas, como aquele que ressuscitou, como aquele que entronizou. E que o Espírito Santo nos guie nessa jornada, iluminando nossos corações, nossa mente, enquanto buscamos entender e aplicar as riscas verdades contidas nesse evangelho. E que, ao final desse estudo, possamos declarar a convicção: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, temos a vida em seu nome. Entrega teu caminho a ele, confia nele e o mais ele fará, porque ele é o Verbo que se fez carne, ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, ele é o Criador do mundo, ele é o meu e o teu Salvador. Vamos estudar agora essa parte maravilhosa, a crucifixão, a ressurreição e o testemunho da ressurreição de Jesus. E que Deus continue nos abençoando sempre. Vamos agora à 12ª lição do Evangelho de João. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, um feliz sábado para todos vocês. Uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais um estudo da lição que exatamente estamos estudando nesse trimestre. Temas do Evangelho de João. Um evangelho que apaixona a gente pela linguagem, pelas experiências que João ele apresenta. Cerca de 62% do Evangelho de João não é citado nem no Evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas. Não é que esses evangelhos não sejam importantes, eles têm a sua própria forma de abordagem, mas a abordagem do Evangelho de João é particular, é singular, é extraordinária, assim como os outros evangelhos. E hoje nós vamos adentrando a penúltima lição do trimestre, que é exatamente a lição 12, que fala a hora da glória, a cruz e a ressurreição. Que lição maravilhosa! Que nós possamos aprender daquilo que ela nos ensina, para que assim nós possamos ter fé, esperança, certeza e convicção daquilo que o Criador do mundo, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, né? Aquilo que ele fez por nós, o Criador do mundo, ele esteve aqui nesse mundo. Emmanuel, Deus conosco, ele se fez carne e habitou entre nós. Gostaria agora, neste momento, de chamar a atenção de vocês para estudarmos a hora da glória, a cruz e a ressurreição. E eu chamo agora para que nós possamos ler o capítulo 18, no versículo 37 do Evangelho de João. Veja o que nos diz. Vem comigo na leitura. Pilatos perguntou: então você é o rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. E eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha que coisa maravilhosa, né? Esse texto. Nós vamos entender os pormenores desse texto. Meus queridos, o clímax do Evangelho de João é exatamente a crucifixão e a ressurreição. Entre esses dois acontecimentos extraordinários para a vida da humanidade, para a existência da vida humana aqui na Terra, e para a existência da vida após aqui os dias que passarmos nessa terra. É extraordinário esse estudo desses dois acontecimentos ímpares na história do mundo. Em contraste com a vergonha da morte da cruz, João enaltece a entronização de Jesus Cristo. E o que é que nós poderíamos dizer no primeiro tópico? O que é a verdade? Nós estudamos já que Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
nós vimos também que Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade. No Salmo 119 diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Jesus, a Bíblia e a lei é a verdade. No diálogo aqui que é travado entre Pilatos e Jesus, é evidenciado as verdades que lhes foram reveladas e as oportunidades que Pilatos ele desprezou. E, meus amigos, quando a gente estuda a história de Pilatos, né, que fim triste de Pilatos, ele teve a oportunidade, ele esteve com a verdade, ele sabia quem era Jesus, ele tinha sido advertido pela mulher dele sobre Jesus. E Pilatos, ele entrou numa perspectiva negacionista. Foi o que aconteceu com Pilatos depois. Por aquele poder que ele negou Jesus para manter-se no poder pela impopularidade dele, para não se queimar, mais queimado que ele estava com o povo, para tentar ganhar simpatia, para se manter no poder, foi o que aconteceu com Pilatos. Foi preso e depois ele tirou a própria vida. Pilatos, ele teve uma oportunidade na vida dele. E o que foi que ele perguntou logo de: és tu rei? Né? És tu rei dos judeus? Né? Então, sou judeu por acaso? Né? Então, você percebe aqui no diálogo, né, que se encontra em João 18, né, que é exatamente Pilatos, ele indaga Jesus se ele é rei. Mas eu gostaria de ler com vocês, porque esse texto aqui pode trazer para a gente coisas impressionantes, para que a gente possa aproveitar a vida da gente, para que a gente possa aproveitar a oportunidade que a gente tem para não ser negacionista também, como foi Pilatos. No capítulo 18, no versículo 35, capítulo 18, versículo 35, do Evangelho de João, replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu Jesus: tudo que sou. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Né? E, tendo dito isto, voltou os judeus e lhes disse: voltou aos judeus e disse: eu não acho nele crime algum. Então, essa conversa de Jesus com Pilatos ficou evidenciado, claro, para Pilatos. Pilatos tentou levar Jesus a pensar filosoficamente, e Jesus pensou em pensar também filosoficamente o que é que ele achava, o que é que ele entendia sobre a verdade e sobre quem era Jesus. E Jesus, ele deixa bem enfatizado o que ele era, né? Deixou nas entrelinhas para que Pilatos pudesse pensar, para que Pilatos pudesse entender, para que Pilatos pudesse compreender, para que Pilatos tivesse um princípio de aceitação. Enquanto o imperador buscava um conceito filosófico sobre a verdade, Jesus deixou bem claro que ele era a verdade, e deixou bem claro que ele era rei, deixou nas entrelinhas, mas que ele não era desse mundo. Ele não estava preocupado nem com a posição de Pilatos, nem com a posição do rei de Roma, porque o reino dele não era aqui desse mundo. Então, a preocupação de Jesus era outra, como o caminho, como a verdade e como a vida. Segundo tópico da lição: eis o homem. Na tentativa de persuadir o povo por meio de uma manobra política, Pilatos submete à votação popular a escolha entre Jesus e Barrabás. Né? E aqui, esse diálogo aqui é importante, né, para que nós possamos estabelecer aqui um princípio de conhecimento para tentar ver o que é que a gente também pensa sobre essa questão. Em Mateus capítulo 27, versículo 17, diz o seguinte: notai bem: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Né? Então, aqui no verso 17, apesar, na tentativa de persuadir o povo, o que é que ele coloca? Ele coloca em jogo, né? Para não
por não ter encontrado nenhum dolo, nenhuma falha em Jesus. Ele disse isso para a liderança e ele disse para o povo, para tentar impressionar o povo: aqui tem um ladrão e aqui tem um homem que eu não vejo nele dolo algum, né? Então, o que é que vocês escolhem? Eis aqui o homem, né? Então, qual é a escolha? Qual é a escolha que você está fazendo? Ou quais são as escolhas que você está fazendo? Naquele contexto, o povo fez a sua escolha. A sua escolha: solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas hoje, talvez eu não diga em palavras, mas eu posso dizer em atitudes, em práticas da minha vida. Eu posso ter um posicionamento de negar a Jesus, um posicionamento de escolher determinadas coisas. E nós estamos aqui nesse mundo sendo chamados para tomar uma decisão a cada dia, para fazer uma escolha em nossa vida. E qual a escolha que nós fazemos? Pilatos, ele lavou as mãos deles e deixou que o povo escolhesse. A atitude de Pilatos é uma atitude covarde, mas a atitude do povo, a de Pilatos foi covarde, a do povo foi covarde, foi de negação, porque muitos que estavam ali, quem sabe, não foram curados por Jesus. Estava ali gente negando Jesus, que comeu com ele, como Pedro, que negou a Jesus. Então, portanto, né, eis aqui o caminho, a verdade e a vida. Eis o homem. O que eu e você vamos escolher? A multidão no passado escolheu Barrabás. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Liberta Barrabás e crucifica Jesus. Com minhas atitudes, não com minhas palavras, muitas vezes eu tenho feito o mesmo, ou pior, mesmo criticando aquela multidão que naquele contexto fez a escolha que fez. O terceiro tópico da lição: está consumado. A última frase de Jesus, adentrando agora a crucifixão de Jesus, está consumado, está relacionado a dois significados que se completam. Veja, em João, capítulo, voltando ao Evangelho de João, vou abrir aqui minha Bíblia mais uma vez, no capítulo 19, versículo 28. João, capítulo 19, versículo 28. Veja bem que esse versículo aqui: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as Escrituras, ele disse: tenho sede. Então, aqui a gente tem no verso 28, depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, que tudo estava terminado, que tudo estava concluído. Vejamos agora o versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o seu espírito. Ou seja, o primeiro contexto do verso 28, quando Jesus disse, vendo Jesus que tudo estava consumado, para cumprir-se a Escritura, vendo Jesus que estava terminado, né? Aí ele, agora no verso 30, muda de sentido, sendo a mesma palavra: está consumado, né? Aperfeiçoar, no sentido de aperfeiçoar. Ele diz: está tudo perfeito. Agora eu cumpri a obra que vinha fazer. Então, são duas palavras em gregos, né? Em grego, terminar e aperfeiçoar, que traz esse contexto da maravilha, da extraordinária obra que Jesus veio fazer para o homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que foi morto desde a fundação do mundo, que está em Apocalipse capítulo 13 e 8. Ele termina, ele conclui, e acima de tudo, ele faz uma coisa perfeita. Ele aperfeiçoou, né, tudo aquilo que ele haveria de fazer. Então, enquanto o versículo 28 aborda a concretização do sacrifício, o outro aponta para a perfeição do cumprimento profético acerca do Messias. Vocês estão entendendo? A primeira parte fala da concretização, a segunda parte, a perfeição, o cumprimento, né? Aquilo que tem de melhor, que foi feito para o ser humano, por alguém que não merecia. Ele se fez merecer, ele recebeu sobre si os nossos pecados e as nossas dores. E ali ele expressa: está consumado. Terminou, mas o sacrifício perfeito estava feito, estava realizado. Aproveite e receba essa bênção. E agora a gente parte por outra coisa extraordinária. Se Cristo morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé, o túmulo vazio. O relato de João, ao chegar ao sepulcro, apresenta que ao chegar ao sepulcro, ele apresenta 3 argumentos
que descredibilizam a teoria de que Jesus não ressuscitou. Se a gente analisar aqui o texto aqui de Mateus, eu vou ler primeiro aqui para vocês, Mateus 27, 64. Mateus 27, 64. 27, 64. Olha que coisa maravilhosa estudar a palavra de Deus, 64. Diz assim: ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Então, veja, a presença dos soldados ali no túmulo era a garantia de que o corpo de Jesus estava ali, né? E que ou seja, a morte dele não poderia ser descredibilizada. E a segunda coisa, os ladrões poderiam roubar objetos de valor e não cadáver, entendeu? Então, estava ali, né, para ser guardado, porque poderia ser que os discípulos dele, segundo estavam dizendo, né, poderiam roubar o corpo. Mas em João, no capítulo 20, versículos 6 e 8, diz assim: então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou ao sepulcro, e também viu os lençóis. E o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Verso 8, então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Então, não teria um tempo para dobrar as vestes da funerária. Era outra coisa aqui importante. Provavelmente João tinha feito essa análise, e por isso, ao observar os detalhes, ele creu. Né? Veja como é interessante aqui. O túmulo estava primeiro guardado, mas quando se chega para ver quem está no túmulo, o túmulo está vazio. Não é? E aqui no versículo 20, verso 8, é interessante, verso 7 e 8, só voltando a ler para que a gente conclua o raciocínio. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, né? De que, de fato, a sepultura estava o quê? Vazia. E o que é que Paulo diz? Se Cristo morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé. E aqui o túmulo, ele está vazio, meus queridos. Se você vai no túmulo de Maomé, com todo respeito às outras religiões, está os restos mortais de Maomé. No túmulo de Confúcio, está os restos mortais de Confúcio. No túmulo de Buda, está os restos mortais de Buda. Mas no túmulo de Jesus, não está os restos de Jesus. Tem um filme, é O Corpo, né, com Antônio Bandeiras, que aborda a saga de arqueólogos tentando encontrar o corpo de Jesus, porque se encontrasse o corpo de Jesus, poderia desmoralizar o cristianismo. Mas o cristianismo não pode ser desmoralizado, sabe por quê? Porque o meu rei, o meu criador, o meu Senhor, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, ele desceu aqui aos céus, ele nasceu ali numa manjedoura através de uma mulher, né? O verbo que se fez carne, ele veio a esse mundo, né? O Criador nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e entronizou no céu. Entrou no céu, tá certo? O túmulo está vazio, meus queridos. Isso é a confirmação da nossa salvação, que Jesus tem poder sobre a morte. Jesus e Maria. Essa culminância aqui da lição, neste momento, Maria Madalena se tornou testemunha ocular da morte de Jesus. No verso 16 do capítulo 20, verso 16, né, perdão. Diz Jesus a Maria, ela voltando-se lhes disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhes dissera essas coisas. Então, o que aconteceu? Maria Madalena viu Jesus, ouviu Jesus e testemunhou de Jesus. Ou seja, a ressurreição de Cristo
tanto aprovada pela lógica da análise de João, quanto pelo testemunho de Maria Madalena, que está revelado aqui no Evangelho de João. Que coisa maravilhosa. Jesus, ele aparece para a primeira vez a uma mulher. Né? Ele não apareceu nem para os discípulos, mas apareceu para uma mulher. Uma mulher que, aos olhos humanos, aos olhos daquelas pessoas que deveriam defender Jesus, que deveriam pregar sobre Jesus, não tiveram essa sabedoria, correram. Inclusive, os discípulos estavam trancados com medo. E essa mulher, ela viu, ela ouviu e ela testemunhou. Veja, escute e testemunhe de Jesus. Meus queridos, que coisa maravilhosa estudarmos essa lição e sabermos que Cristo morreu, mas ele ressuscitou, mas ele ascendeu aos céus, ele está nos céus. E no capítulo 14 do Evangelho de João diz que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meus pais há muitas moradas, se assim não for, eu teria dito, vou preparar-vos o lugar. Jesus, ele veio a esse mundo, ele está no céu agora, cumpriu a obra dele para salvar a mim e a você e toda a humanidade, que a Bíblia diz, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Breve, muito em breve, Jesus vai voltar. Entrega teu caminho a ele, confia nele e o mais ele fará. Por quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe, que onde você está, creia, acredite, entregue tua vida a Deus. Deus tem um amor profundo por você e por sua família. Se você está sofrendo, aguenta firme, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Muito obrigado por nos acompanhar. Um abraço fraternal para você, para a sua família, muita saúde e muita paz. E até depois do Natal, onde nós teremos a nossa próxima e última lição maravilhosa, extraordinária, encerrando o estudo do Evangelho de João. Vem comigo na oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por essa lição maravilhosa. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. O testemunho de Maria Madalena, mas a negação de Pilatos, a negação do povo que poderia escolher Jesus, escolher um bandido em vez de escolher Jesus, os discípulos que fugiram, mas uma mulher que sofreu tanto preconceito, essa mulher viu, ouviu e testemunhou. Que seja também esse o nosso desejo. Abençoe as pessoas que nos acompanham, Senhor. Abençoe a vida delas, a família. Abençoe também, Senhor, o trabalho, a saúde de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar aqui no nosso canal. Compartilhe nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal. Que Deus continue nos abençoando sempre. E até a próxima semana, se Deus assim o permitir.